voltei, professor Júnior de novo aqui na área. Turma, hoje com o que a gente já aprendeu, aula passada, sobre divisores, beleza? E critérios de divisibilidade. Olha, não esqueça. Nós vamos responder alguns exercícios para nós entendermos melhor na prática. Tranquilão? Olha só, na página 74, na primeira questão, ele quer para você marcar verdadeiro ou falso, tá certo? Então, olha só, vamos responder essas questões como nós ainda não tivéssemos aprendido sobre critérios de divisibilidade, para você ver o tamanho da diferença que dá em você aprender ou não aprender. Olha só, eu quero saber se 9 ele é divisor de 54. Olha, qual o número multiplicado por 9 que dá 54? Tem aí, não tem não? Tem, né? Então, você sabe que 9 ele é um divisor de 54, certo? Ele vai dar uma divisão exata se você dividir 54 por 9. Então, ele é verdadeiro. Turma, 15 é divisor de 5? Qual número que multiplicado, que dividido... Olha só. Quando eu divido 5 por 15, ele dá uma divisão exata? Se eu tenho 5, eu divido por 15. Olha só, eu sei que 54 dividido por 9 dá exato. 5 dividido por 15, você vai ver que não vai dar um número exato, certo? Então, ó, ele não é um divisor, beleza? 91, ele é divisível. 13 é divisor de 91. Você vai fazer a conta, né? Se eu tenho 91 dividido por 3, tem algum número? Essa é a pergunta que você deve fazer. Tem algum número multiplicado com 13 que dá 91? Será? Tem, né? Então, você vai marcar lá verdadeiro. Verdadeiro, né? 13 vezes 7 é 91. Dá exato, tá certo? 31 é divisor de 69? Turma, tem algum número multiplicado por 31 que ele dá 69? Não tem como, né? Ele é falso. 12, ele é divisor de 144? Turma, tem algum número que multiplicado por 12 dá 144? Não tem não. Então observe que para ser um divisor precisa o resultado dar exato, né? Dá zero. Estamos fazendo aqui para fazer a comparação, tá certo? O número deve ser divisível quando o resultado ele dá zero, tá certo? Quando o resultado dá zero, então é uma conta exata, né? Então ele vai ser divisor. Isso vocês já estão cansados e velho de saber disso. Mas precisamos lembrar, tá certo? Para não esquecer. Faz um tempinho que eu sei. Então lembra aí, bota a curva para funcionar. Turma, na página 76, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre critérios de divisibilidade. Lembra lá na nossa última aula que nós vimos aqueles macetes, aqueles segredos que nem todo mundo sabe, que são os critérios de divisibilidade, certo? Então, para que serve aquilo, né, professor? Serve para você privar de fazer qualquer conta, beleza? É bom, né, a gente ganhar tempo. Então aquilo vai servir para nos ajudar, para quebrar nosso galho, né não? Então aquilo vai servir para quebrar o nosso galho quando a gente estiver resolvendo
contas de divisores, tá certo? Olha só, eu trouxe o nosso resuminho da aula passada. Estão lembrados? Nós aprendemos, olha só, eu vou passar aqui. Se você não viu essa aula, assista ela, tá certo? Ela tá gravada pra gente aí ver quantas vezes quiser. Nós aprendemos aqui os critérios de divisibilidade, certo? Nós sabemos que é um processo meio que você pode fazer conta, né? Armar conta. Eu sei que é complicado, mas eu te ensinei o passo a passo para você saber se o número é divisível ou não, tá certo? Então nós aprendemos aqui do 2, que nós vimos que todo número, quando ele é par, ele é divisível por 2. Mas, professor, como que eu sei que o número é par? É quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Tranquilão? Professor, quando o número é divisível por 3? Quando a soma deles, não importa quantos números estejam aqui, quando a soma deles é divisível por 3, certo? Então, de vez de pegar esse valor todo aqui, ó, você vai fazer a soma dele, ó. Fez a soma, olha aqui, ó, 192, né? O zero não conta, que o zero é nulo, né? Você somou, olha só, vai vir para 12, né? Olha o número que você ia trabalhar, olha o número que você está trabalhando. Aí você vai ver se é divisível por 3, né? Se der exato, ó, 12 dividido por 3 é 4. Então eu sei que esse número é divisível. Nós aprendemos do 4, né? O 4 é o quê? Quando nós pegamos os dois últimos números, né? Se esses dois últimos números forem divisíveis, se esses números forem divisíveis por 4, isso encaixou, né? Em vez de você pegar o número todo, se você pegar só os dois últimos, ó, tá certo? Se esse número aqui fosse 17, será que 17 dá por 4, pessoal? Não dá, né? Então não é divisível, certo? E quando tiver dois zeros, ó, você sabe que automaticamente ele é divisível por 4. Nós aprendemos do 5, quando o final, ó, presta atenção, ó, o final for 0 ou o final for 5. Se der um desses dois, você já sabe que, ó, é 5, certo? Ele é divisível por 5. Não precisa fazer conta, beleza? Se você observou o último número que é 0 ou 5, eu sei que ali é divisível por 5. Divisível por 6, também aprendemos que para ser divisível por 6, um número ele deve ser ao mesmo tempo, ó, por 2 e por 3. Mas, professor, como que dá para fazer ao mesmo tempo? Eu me lembre aí. Você já sabe a regra do 2 e já sabe a regra do 3. Primeiro você vai ter que obedecer esse critério do 2, né? Então eu sei que, ó, para o número ser divisível por 2, ele deve ser par. Olha, professor, ele termina em 4. 4 é par. É isso aí, meu garoto. É par, ó. Então eu já estabeleci o primeiro critério. Ele é por 3. Olha só. 3 é o quê? Você tem que somar os 3, ó. Somou. Aí você vai ver se é divisível ou não, ó. Diminui veio para 9, fica mais fácil você trabalhar, ó. Aí você acha, beleza? Por 9, que é a mesma coisa do 3, né? Você deve somar, e se esse número for divisível por 9, ele é, beleza? Olha aqui o tamanho desse número, você evita de trabalhar com número grande. E o 10, se esse número aqui, ó, for final 0. Se for final 0, ele é divisível por 10. Então, isso aqui você deve estar pensando, professor, isso aí é difícil, ó. É difícil, eu vou continuar com minha conta, fazendo minhas continhas, armando minhas continhas, dividendo, divisor, quociente. Mas eu te garanto que isso é para facilitar a nossa vida. Facilitar. Quando você estuda critérios de divisibilidade, é para você não perder tempo fazendo conta.
porque você já sabe cada regrinha de cada número. Belezinha, tranquilão. Então, com isso que a gente aprendeu, a gente vai ver a página 76. Acompanhe comigo, a gente vai fazer junto, tá certo? Olha só, na página 76 eu vou começar fazendo a segunda questão. Ele quer o quê? Para nós, em cada alternativa, falar se ele é divisível por 4. Mas olha só que legal, isso aqui é uma questão típica de prova, gente. Quando ele bota usando o critério de divisibilidade, aí o aluno, o cidadãozinho de Deus, que não fez a mínima questão de saber os critérios para você dividir por um número, pode ser 4, 5, aí ele fica perdido, ele começa a procurar de jeito ou outro, professor, eu não lembro, eu vou ter que fazer conta, que não tem nenhum número baixo. Olha o tamanho desse número aqui, 4.971, meu filho, até fazer conta. Então, aquela pessoa que prestou atenção, estudou número por número, os seus critérios, as suas regras, vai fazer isso aqui no instante, tá certo? Então isso aqui não é para atrapalhar, gente. Se fosse para atrapalhar, a gente nem trazia não, nosso livro nem botava não. Ele quer o quê? Para facilitar a nossa vida. Então ele quer na segunda questão, para nós falar se ele é divisível ou se não é divisível, certo? Utilizando o critério de divisibilidade por 4. Então, turma, vamos lá. Vamos fazer junto. No critério de divisibilidade por 4, olha só, eu vou voltar com o nosso resumo de novo. Ele fala o quê? Tem dois tipos para a gente saber se é divisível por 4 ou não. Você vai pegar os dois últimos aqui, ó, números. Se ele for divisível por 4, ele é. Se ele terminar em 2 zeros, ele é também. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 400. Ó, professor, 400 ele termina em 1 0, 2 zeros. Será que eu vou precisar fazer conta aqui? Não. Eu já sei que terminei 2 zeros, ó. Então, ele é... Ele é divisível, beleza? Na letra B, eu tenho 1793. Ele não termina em 2 zeros, né? Não termina em 0, termina em 9 e 3. Então ele fala o quê? Se esse número aqui, ó, esquece o 17, 93 é divisível por 4? Não, não é, professor. Quando você dividir 93 dividido por 4, não vai dar uma conta exata, vai dar um número quebrado, vai ter um número com resto. Então, nós vimos que ele não é divisível. Na letra C, temos 658. Se nós não temos os 2 zeros aqui no final, então ele tem que ver, analisar os dois últimos, né? 58, ele divide por 4? Será? Olha só para você entender bem aqui, ó. Eu vou fazer bem aqui, ó. Se eu fosse dividir 58 por 4, olha só, desse número grande aqui, ó, 658, eu estou analisando só o 58, tá certo? E olha aqui, ó, 58 dividido por 4, 5, né? 5 dividido por 4 não dá, então vai 1. 4 vezes 1, 4 para 5, 1. Vou abaixar 8. 18 por 4 não dá, então eu vou achar o mais próximo, né? Que vai ser 4. 4 vezes 4 é 16. Para 18, olha só como está aqui o abençoado. O resto é 2. Então eu sei, ó, que ele não é divisível também, beleza? Então,
O critério de divisibilidade funciona assim. Você vai vendo número por número e pelas aquelas regras, tá certo? Sem precisar fazer nenhum tipo de conta com esses números grandes. Porque o número pequeno a gente está acostumado, né? 9 é divisível por 3? Ele é, né? Porque 9 dividido por 3 é 3, dá exato. Agora, quando tratamos de um número grande, nós precisamos saber essas manhas, esses macetes, tá certo? Então, olha só, na letra D, 2.697. Olha esse número você fazer uma divisão aqui. Então, eu vou analisar só os dois, ó. 97 é divisível por 4? Ele não é divisível por 4. Mas por que, professor? Porque quando você dividir 97 por 4, ele vai dar resto, que nem deu 58 aqui. Então ele não é divisível. Olha só, tem 1364. Se ele não tem os dois zeros, né, do primeiro critério, eu posso analisar só os dois últimos. 64 é divisível é divisível por 4? 64 é divisível por 4? Então, eu analisei, ó, só os dois últimos aqui, ó. 64 é divisível por 4? É. Por quê? 64, quando eu divido por 4, vai dar 16. Então, ele é um número divisível, porque a conta dele dá exata, o resto é zero. Então, de vez eu fazer esse número todo aqui, ó, olha só como aliviou. 64, beleza? Então, ele é divisível. Por que é divisível, professor? Porque a sua divisão ela é exata. E a letra F, 4.971. Se não tem dois zeros, eu posso analisar só os dois últimos. 71, quando eu divido por 4, ele dá um resultado exato? Ele não dá, certo? Então, ele é não divisível, tá certo? Então, olha só, nós usamos o critério de divisibilidade por 4. Olha o tanto desses números aqui, com 4 algarismos, 3 algarismos. Não facilitou a nossa vida? Em vez de nós fazermos essas divisões grandes, nós só analisamos aqueles dois critérios de divisibilidade por 4. Se terminar em dois zeros, já sei que é. Ó, pode dizer que é. Se ele não termina em dois zeros, eu posso analisar, ó, só os dois últimos. Aí eu vou fazer a divisão, certo? Olha como melhora o nosso raciocínio. Tranquilão. Beleza. Agora na página 77, na terceira questão, ele pede para nós completarmos esse quadro com o número que está faltando. Só que ele quer para ser divisível por 9. Olha só, isso é outra questão típica de prova. Por quê, professor? Olha só, ele pede que você utilize o critério de divisibilidade por 9. Beleza? Então, olha só. Vou trazer aqui nossa tabelinha de novo. Para o número ser divisível por 9, é só você somar, né, todos eles e dividir por 9. Se ele der exato, ó, fechou, beleza? Então, olha só. Eu tenho o número aqui 65 e aqui tem um ponto de interrogação. Eu estou na página 77, beleza? Eu tenho 65 aqui. E eu quero um número que quando eu vou somar,
o resultado de divisível por 9. Então, olha só, turma, primeiro passo. Se eu já tenho 65, eu vou somar logo eles dois, né? 6 mais 5, 11. 11. Então, qual o número que eu vou completar aqui para chegar em um divisível por 9? Certo? Então, pelas minhas contas aqui, é o número 7. Por quê? Olha só, 6 mais 5, 11. 11 mais 7, 18. Olha só, professor. 18. Ó. Vamos lá. 6 mais 5 mais 7. Que dá 18. Nós estamos seguindo o critério de divisibilidade por 9, né? Você tem que somar, né, os três algarismos. Agora ficou fácil, ó. Desse número todo eu posso saber só se o 18 é, ó. Se eu dividir 18 dividido por 9, eu vou achar quanto? 2, né? E aí deu exato? Então eu achei o número 7, beleza? O B ele tem 1, aí tem o ponto de interrogação, tem o 9 e tem o 8. Então qual número que eu vou utilizar bem aqui? Vamos lá, eu já tenho 9 e eu já tenho o 8, né? 9 mais 8, 17. Mais um que eu tenho 18, né? Então olha só, se eu já tenho 18, qual o número que eu vou acrescentar aqui para ser divisível por 9? O zero, né? Vai ser o zero. Por quê, professor? Olha, se quando eu já tenho 18, ó, 1 mais 0, mais 9, mais 8. Nós estamos vendo, ó, critério de divisibilidade por 9. A regrinha, você tem que somar todos eles, ó, tá certo? Então, 1 mais 9, 1 mais 0, 1, né? 1 mais 9, 10, mais 8, 18. Olha só, professor, deu o mesmo de cima. Então, eu já sei, ó, esse aqui também vai ser divisível, porque ele deu uma divisão exata. Não teve resto, tranquilão. Letra C, eu tenho 8 e já tenho 1, beleza? Se eu já tenho 8, já tenho 1, que dá 9, eu vou acrescentar o zero. Por quê? Eu já sei que 9, ele é divisível por quem? Por 9, né não? Eu vou fazer aqui de novo, 8 mais 1 dá 9. Se eu tenho 9, né, eu posso dividir por 9 para saber, né? 9 dividido por 9, 1. Olha, professor, ele está exato também. Repetindo, eu quero saber que algarismo falta para que ele seja divisível por 9. Para isso, você vai ter que ir lá na regrinha lá, ó. O que a gente faz quando ele pede critério de divisibilidade por 9? Eu tenho que somar todos eles, certo? Aí vai resultar, ó, um número bastante pequeno, ó, menor do que você está achando. Aí fica mais fácil, né, para você fazer a divisão e saber se essa divisão ela é exata ou não é exata, beleza? Vamos para a letra D. Letra D tem 55, 5, aí tem uma interrogação e o 4. Primeira coisa, vamos ver qual o valor que a gente já tem aqui. 5 mais 5 é 10, né? 10, 5, vamos fazer aqui. 5 mais 5 é 10. Eu tenho mais 4, né? Mas, eu vou deixar o espaço aqui do na minha interrogação, mais 4. Aqui eu já tenho 14, né? 14. Então, qual o número que eu vou acrescentar aqui para ser um divisível de 9? Olha só, eu posso colocar aqui o 4, né? Porque, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 4 mais 4, 14 mais 4, 18, né? Então, olha só, 18. 18. Então, 18, ó, pessoal, é o mesmo aqui, ó. Então, eu já sei que 18 dividido por 9
vai dar 3 e o resultado vai dar exato, beleza? Então, turma, isso serve para que não o nosso trabalho seja menor, tá certo? Então, professor, eu vou aprender assim tudo de uma vez? Não, eu espero que você tenha calma, muita calma nessa hora, muita calma. Não te agonie aí não, meu filho. Você vai pegar isso, a gente está no começo do nosso livro, a gente vai com calma, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar, a gente vai estar repetindo, tá certo? Nas nossas aulas sobre esses critérios de visibilidade, que vai aparecer muitas questões. E se você não ficar antenado, os outros que estão estudando, estão fazendo o seu exercício, vão passar na frente, porque você já está fazendo um continha lá, enquanto eles já sabem quem são esses divisores, tá certo? Então, eu peço que releia o material, assista de novo a nossa aula, certo? Que a gente vai evoluindo. Então, turma, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula. Valeu, falou, fui!